Lula cometeu um erro fatal e colocou o Centrão sentado no colo do Bolsonaro. E uma coisa que você precisa entender, que é uma grande diferença das eleições de 2026 para as outras eleições que a gente já assistiu, é que nessa eleição tem uma ferramenta que está muito mais poderosa que nas outras eleições. Tem dois pontos de diferença. A primeira é que a Polícia Federal se tornou uma grandíssima ferramenta. Você deve ter percebido que nos últimos meses o que não falta é operação. E praticamente todas as operações acabam seguindo um caminho que você olha e percebe, isso vai parar em político. Ah, esse saque de 41 bilhões do FGC, deve ter algum político envolvido. Ah, essa mega fraude no INSS de 3,9 bilhões só no governo Lula, deve ter político envolvido. Ou seja, cada vez você percebe que na evolução dessas investigações e também pelo ritmo das investigações, eles vão achar muitos políticos envolvidos e familiares de políticos, já acharam alguns até agora, e pelo ritmo a gente entende que tudo vai culminar e desaguar em 2026. Ou seja, um dos pontos que vai definir 2026 vai ser investigação da Polícia Federal. Tirando investigações como Lava Jato, Mensalão, que influenciaram, mas mesmo assim o Lula se saiu bem, essas investigações estão sendo armadas para realmente destruir os seus alvos. E eu falei alvos e não o governo Lula, porque o próprio governo Lula está utilizando a Polícia Federal para bater no Centrão. E aí que nessa jogada de caçar aviãozinho do Centrão, de caçar esqueminha do Centrão, de caçar vários pontos do Centrão para encurralá-los e tentar negociar um apoio em 2026 de forma forçada, o Centrão está reagindo porque ele ainda tem tempo para escolher, ou seja, daqui a uns 3, 4 meses todo mundo vai ter que ter definido o seu presidente, definido o seu apoio. Hoje ainda tem espaço. Então, em vez do Centrão ceder, ele resolveu sentar no colo do Bolsonaro. Só que o que ele não esperava? Exatamente aquilo, o Bolsonaro indicar o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ontem foi no Domingo Espetacular, explicou a estratégia. Eu acho que ele excedeu na explicação. Se ele tivesse vindo mais soft, ele teria conseguido mais resultados. E esses erros de comunicação, uma coisa que fazia tempo que não acontecia no bolsonarismo, voltaram a acontecer. Fazia tempo, excluindo a questão do Eduardo Bolsonaro, que ele errou na comunicação algumas vezes ali, quando ele falava da questão da ameaça do Trump, e hoje a gente percebe que, pelo que parece, pelas informações também, parece que o nível de influência dele nos Estados Unidos reduziu muito. Até te pergunto, o que você acha? Você acha que a influência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos continua a mesma ou decaiu com o tempo? Na minha percepção, parece que caiu, tanto que o Joesley Batista conseguiu entrar na Casa Branca, foi negociar com Maduro, conseguiu fazer algumas ligações ali que foram muito, mas muito desagradáveis para o bolsonarismo. Isso é muito triste porque afeta diretamente a direita. Em 2026, meus queridos, é uma decisão de para cima ou para baixo, tá? Ou a gente vai crescer o país, ou a gente vai jogar o país pro buraco, talvez para a eternidade, que vai levar décadas e mais décadas para recuperar. Seguindo, ou seja, jogou o Centrão pro colo do Bolsonaro, o Bolsonaro reage com Flávio Bolsonaro veio, vou mostrar o vídeo para vocês, falando que quer negociar, Centrão negou a reunião. Exatamente, Centrão negou a reunião, essa informação acabou de sair, saiu há alguns minutos, ou seja, o que a gente vai ver a partir de agora é uma corrida maluca. Por quê? Para o Bolsonaro, diferente de alguns analistas que eu vou mostrar para você aqui, eu não acho que o Bolsonaro está disposto a arriscar a própria cabeça para fazer a manutenção do poder. Diferente das outras eleições também, essa eleição para o Bolsonaro não é eu perco e fico sem cargo político. Não, eu perco e fico preso para sempre. Para sempre. Porque 4 anos para o Bolsonaro pode ser para sempre. Ele não vai ter o mesmo apoio médico dentro da prisão. Ou seja, ele tem que pensar com muita estratégia e é disso que a gente vai falar. E eu vou falar qual foi o erro fatal do Lula em mais detalhes e como isso deve culminar em uma vitória ou derrota da direita em 26, sempre embasando em dados e fatos. Então vamos começar com o pé direito. Eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos lá. O primeiro passo que eu gostaria de mostrar para vocês é o preço do dólar, que voltou a subir.
Hoje ele tinha amanhecido, ó, ele tinha caído bastante, ele abriu em 46 e chegou até 5,39. Isso hoje, perfeito? Hoje. Por que que voltou a subir? Após a negativa da reunião com o Centrão. Estava se calculando que o Flávio Bolsonaro ia negociar com o Centrão para cancelar a candidatura dele e entrar outro indivíduo. Centrão negou a reunião, ou seja, a tensão permanece. Eu fico muito agradecido, gostaria de realmente dar um grande obrigado para todo mundo que adquiriu o e-book, porque muita gente adquiriu o e-book, eu realmente tenho que agradecer. O e-book hoje vai sair a primeira aula em vídeo do e-book, então o preço já aumentou, estava R$ 49,90, eu falei várias vezes que iria aumentar, aumentou para R$ 79,90. Se você quiser ter acesso ao e-book e às aulas, adquira o e-book, você também ajuda o meu trabalho, ainda está extremamente barato, mas estava mais barato, e de acordo que eu for adicionando mais aulas e mais aulas, esse preço vai subir mais, então aproveita que o preço ainda está barato. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Você vai aprender nesse e-book a pegar o seu real, converter para dólar, de dólar, investir em investimentos americanos e internacionais. E você vai receber acesso a essa plataforma que você vai ter acesso ao e-book e também daqui a pouco as aulas também. E lembrando que eu também lancei agora um grupo de promoções onde eu compartilho coisas com preços muito baratos. Por exemplo, camisa Insider R$ 44,00. Também teve essa promoção desse aspirador de pó de 145 por 59, ou seja, coisas extremamente baratas para você poder economizar. Se não tiver com pressa para comprar alguma coisa, quero trocar a televisão, a geladeira, fica de olho no grupo que você vai economizar muito dinheiro. O link também está na descrição e fixado no primeiro comentário. Agora vamos começar com o pé direito, com essa possível estratégia do Jair Bolsonaro, que eu vou apontar um erro dessa análise, da minha humilde concepção, mas é uma análise que está se difundindo muito na internet, presta atenção. Disser que indicar Flávio Bolsonaro não foi amadorismo, mas a decisão mais racional dentro do jogo de poder de Jair Bolsonaro. Parece absurdo? Pois é, se a decisão pareceu irracional pra você, é porque você analisou a jogada como eleitor e não como jogador. Quer entender essa história? A teoria dos jogos explica. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo e já aproveita pra seguir o Léo Siqueira. O ponto central é bem simples. Bolsonaro não tá numa disputa pra vencer 2026. Ele tá numa disputa pra não perder o controle da direita. Ao escolher Flávio Bolsonaro, um candidato com menor penetração no centro e maior rejeição, Bolsonaro faz exatamente o que precisava fazer para resolver a sua maior preocupação, o avanço de Tarcísio de Freitas. Tarcísio vinha crescendo, se tornando competitivo, palatável para os empresários, governadores, congresso. E por que é tão importante Bolsonaro conter esse movimento? Basta lembrar uma regra básica da política. Quem controla o candidato, controla o bloco. Lula fez isso em 2018. Enquanto estava preso, o Ciro podia ganhar as eleições. Ele apoiou o Ciro? Não. Lançou o Haddad e perdeu a eleição. Mas manteve a hegemonia da esquerda até hoje. 4 anos depois, volta e se torna presidente. A lógica é a mesma aqui. Se o Bolsonaro assistisse imóvel, o Tarcísio poderia virar o líder da direita e o Bolsonaro viraria um acionista minoritário do próprio campo. Se o Tarcísio disputar essa eleição e for competitivo, ele pode ganhar, ou se perder, se viabiliza para 2030. E se Tarcísio crescer, os amigos, os deputados, os senadores, os prefeitos migram todos para eles muito rapidamente. E aí Bolsonaro vira um coadjuvante, como estava virando. A escolha de Flávio, portanto, funciona como um aviso muito claro de Bolsonaro. Não existe aliança sem que eu seja hegemônico. Bolsonaro sabe que o preço eleitoral pode ser alto e que isso aumenta a probabilidade de Lula vencer. Mas na equação dele, esse resultado não é o mais importante. Porque com Flávio, Bolsonaro perde a eleição provavelmente, mas com Tarcísio, Bolsonaro perde o comando com certeza. Tem um grande erro nessa análise. Eu acho que é uma boa análise, mas tem um grande erro. O erro é o tempo. Como assim, Floriano? O Bolsonaro tá velho. O Bolsonaro, ele tá velho, ele tá doente e ele tá preso em situações, na minha análise, muito piores do que a do Lula. Todo mundo concorda comigo? Ou seja, o Bolsonaro decidir, não vou arriscar perder as eleições para preservar o meu poder, preservar o meu capital político e manter a influência, não é uma decisão possível. Por quê, Floriano? Porque em 4 anos a gente não sabe se o Bolsonaro vai estar vivo nas situações que ele está. Simples. E ele sabe disso também. E se eu que estou de fora sei, imagina ele que está vivendo a situação.
Ou seja, ele também sabe que em 4 anos a chance do Lula também não estar entre nós também é muito alta. A chance do Bolsonaro ter capital político para se candidatar em 2030, capital político, estar vivo para se candidatar em 2030 é baixa. Vamos ser sinceros, eu sei que muita gente reclama quando eu falo em questão de possível falecimento, mas a gente tem que entender que a gente é um ser humano. A única certeza da vida é o falecimento. Essa é a realidade. Ou seja, esse cálculo está errado pelo tempo, porque obviamente o Leonardo, ele é um cara novo, ele não pensa tanto sobre a finitude da vida, mas eu tenho certeza que qualquer indivíduo que é mais velho, ele tem a finitude da vida exposta muito mais próxima do que a gente. Ou seja, eu não acho que essa é a estratégia. A estratégia do Bolsonaro, na minha cabeça, é conseguir articular uma forma dele ser liberado o quanto antes. Essa é a grande estratégia do Bolsonaro. Então, essa análise aqui eu discordo. Mas tem outra análise que eu também gostei bastante, que também está repercutindo muito, que é essa aqui, ó. Presta atenção. Flávio vai acatar a decisão do pai e desistir de se candidatar a presidente. Bolsonaro fez 3 movimentos com a indicação de Flávio. O primeiro foi sequestrar a atenção do Brasil, coisa que ele faz como ninguém. Em vários momentos, quando notou que o controle da narrativa estava fugindo de suas mãos, Bolsonaro fez movimentos fortes e virou toda a pauta para si novamente. Com o anúncio de Flávio, Bolsonaro mostrou que mesmo preso e sem poder se comunicar, ele consegue agendar o Brasil. A segunda jogada de Bolsonaro foi dar um murro na mesa e se impor diante do movimento crescente de estabelecer que, confirmado que ele não será candidato, a direita escolheria outro nome e caberia a Bolsonaro apenas a indicação do vice. A mensagem em construção era: Bolsonaro seria o nosso candidato se pudesse, mas como não pode ser nem participar das articulações, a gente escolhe aqui e deixa a vice para ele. E o terceiro movimento foi ocupar a vaga com alguém que é 100% fiel a ele agora na campanha e no mandato, o que não aconteceria se fosse qualquer outro candidato. Bolsonaro sabe o quanto um político é capaz de se comprometer para ter o apoio e o quanto é capaz de esquecer depois que chega lá. Ele escolheu alguém tão fiel e dependente do seu apoio que, se em algum momento Bolsonaro resolver mudar de posição e indicar outro candidato, Flávio vai acatar a decisão do pai e desistir de se candidatar a presidente. Bolsonaro fez 3 movimentos com a indicação. Isso faz total sentido, tá? O que ele fala aqui faz bastante sentido. E eu até peguei aqui, eu tinha esquecido, a idade do Bolsonaro é 70 anos. A média do Brasil, da última vez que eu vi, era de 72 e 74. Eu acho que homem era 72, mulher era 74. Ou seja, daqui a 2 anos, o Bolsonaro já vai estar, como meu pai fala, no tempo extra, como que é no futebol, esqueci o nome. No tempo extra lá que fica, porque você já subiu acima da média. Só que a gente tem que lembrar que o Bolsonaro tem uma comorbidade por causa da facada. Ou seja, ele tem essa consciência. Dito isso, a primeira estratégia não faz sentido. Essa estratégia faz muito sentido. Ele coloca um lugar para aquecer a cadeira, isso vai rodar pesquisa, vai mostrar que ele tem uma grande... Aí vem a aposta do Bolsonaro. A aposta do Bolsonaro é que as pesquisas vão rodar, o Flávio Bolsonaro vai crescer, o Centrão vai perceber que ele precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro vai ter mais capital para negociar com o Centrão. Mas também o oposto pode acontecer. Pode rodar as pesquisas, não acontecer esse crescimento do Flávio Bolsonaro e ele perde capital de negociação. Foi um jogo arriscado, mas é porque ele percebeu que ele não iria conseguir se libertar e o tempo dele é extremamente limitado. Aí vem o Flávio Bolsonaro e faz essas declarações aqui na... Domingo Espetacular na Record, presta atenção. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço.
Não, esse não é o preço dele, na minha humilde opinião, não é o preço dele. Qual que é o preço do Flávio Bolsonaro? O preço do Flávio Bolsonaro vai ser negociar algum tipo de anistia que liberte o pai dele. Não é tornar o pai dele elegível, não é fazer o Eduardo Bolsonaro voltar agora, não faz sentido você negociar isso agora. Por quê, Floriano? Porque simplesmente todas as pesquisas mostram que o Flávio Bolsonaro tem uma alta chance de perder para o Lula. E é essa jogada. Eles estão jogando com 2 pontos contra o Centrão. Tá jogando com medo do Centrão do Lula voltar e também mostrando que o capital político do Bolsonaro é suficiente para eleger qualquer indivíduo do Centrão. Ou seja, ele quer mostrar que o capital político do Bolsonaro é muito maior do que eles imaginam e ao mesmo tempo indicar que, pô, beleza, ou o meu capital político vai ser muito grande, eu vou eleger o Flávio, vocês vão estar fora do meu governo e eu vou caçar vocês, ou eu não vou conseguir eleger o Flávio, mas eu tenho capital político suficiente para permitir o Lula vencer no segundo turno. Esse é o jogo. Até onde ele vai manter esse truco, não sei. Na minha cabeça, as pesquisas vão dizer. E é isso que vai drivar, vai mexer com a cabeça do Centrão na hora da decisão. E aqui vem, ó, Flávio Bolsonaro agenda reunião com líderes da direita. Se ele já tá tão decidido, por que ele vai reunir com líderes da direita? Tudo bem, vai buscar apoio e tudo mais. Só que ele reuniu com indivíduos que já falou que não vai dar apoio para ele. E aí vem essa notícia que fez o dólar explodir. Foi exatamente esta notícia que fez o dólar não só explodir, crescer pra caramba. Foi essa notícia aqui, ó. Que é a notícia de simplesmente o Centrão não quis, não aceitou e falou que não foi nem na reunião. Abriu mão de falar, porque não tem pesquisa mostrando que realmente o Flávio Bolsonaro tem força e o capital político do Bolsonaro sendo transferido para o Flávio Bolsonaro vai ser gigante. Líderes do Centrão não atendem a convite e esvaziam reunião. Só quem foi o Valdemar Costa Neto. O resto, pelo que parece, Ciro Nogueira, Rueda, todo mundo que era relevante desmarcou e não topou. Vai ter reunião, com certeza vai ter reunião, isso é um fato, só que não vai ser agora. E por não ser agora, isso mostra uma fraqueza. E também teve um ponto que eu acho que o Bolsonaro não esperava, eu não sei quão o Bolsonaro está acompanhando, que muita gente de direita falou, não voto no Flávio Bolsonaro. E aí você mostra uma fragilidade muito grande no bolsonarismo. Então a aposta do Bolsonaro é alta, mas entenda o seguinte, as pesquisas que vão aparecer na mídia não são as pesquisas corretas, não são as pesquisas que o Centrão vai usar para decidir. As pesquisas que o Centrão vai utilizar são as pesquisas sem doping, se é que você me entende. Ou seja, as pesquisas da mídia não vão indicar como está a negociação. Eu vou tentar ter acesso a essas pesquisas sem doping, algumas pessoas às vezes me mandam nos bastidores, mas eu vou trazer para vocês. Se eu conseguir acesso a alguma coisa que eu acho muito credível, eu vou trazer para vocês, mas essa é a grande aposta. Em seguida, tem a construção do herói brasileiro, que é o Bolsonaro, que é outra forma de aumentar o capital político dele, que é essa aqui, ó, que eu já falei para vocês. Isso é guerra cultural, meu amigo. Assim se constroem heróis no imaginário popular. A esquerda entendeu isso muito antes. Não é por acaso que a maioria esmagadora da classe artística é de esquerda. Eles investem nisso há muito mais tempo. O filme Lula, Filho do Brasil, não sei se você já assistiu, eu nunca vi, mas já tem... Isso que eu acho ruim, ele comentar que nunca viu. Se ele quer comentar sobre guerra cultural, ele deveria ter visto o Lula, Filho do Brasil. Eu não cheguei a ver não, mas se eu fosse comentar, vamos me aprofundar nesse ponto, eu iria ver. Por quê? Se você vê o negócio, vai te corromper. 16 anos, e o objetivo já era lá na época, lá atrás, construir a imagem de um herói. E eles foram tão bem sucedidos, eu não digo nem tanto pelo filme, que eu não sei se teve tanta bilheteria assim, mas em trazer a classe artística para perto... Esses comentários, eu gosto muito do Paulo Souza, ele é incrível, só que esses comentários trazendo, você não pode tocar no filme, você não pode... Amigos, a gente tem que absorver com o máximo de conhecimento. O livro Sun Tzu tem até aqui, ó, a versão em inglês dele, ó. A Arte da Guerra, ele fala, cara, o que te dá vantagem em uma guerra é o conhecimento. Então, se o Lula ou a esquerda lê todos os livros de direita e lê todos os livros de esquerda, você acha quem ganha a guerra? E eu só li o de direita. Quem que você acha que vai ganhar? Obviamente que vai ser o oponente, a esquerda, porque ele sabe como eu penso e eu não sei como ele pensa. Consigo compreender? Então isso é de extrema fundamentação, entender e ver o oponente. E a gente não pode criar essa barreira, não, isso aqui eu não toco. A gente tem que adquirir conhecimento e dados de todos os lados. A partir daí você julga e dessa forma você consegue tomar atitudes mais inteligentes. Mas isso aqui que está sendo feito com o Bolsonaro e o filme, isso vai aumentar o capital político, tudo indica. E olha só, tem um bolsonarista do PT, já conheceram? Eu já mostrei para vocês, ó. Isso aqui é um bolsonarista do PT, ó. Se quiser ser médico, é médico, a prefeitura
prefeitura paga. Se quiser ser advogado, a prefeitura paga. Se quiser ser engenheiro, a prefeitura paga. Se quiser ser bandido, a prefeitura paga. Isso aqui é discurso, agora presta atenção, isso aqui é discurso da esquerda ou da direita? Direita. Isso aqui é um discurso bolsonarista ou petista? Isso é um discurso lulista ou petista? É bolsonarista, isso aqui é bolsonarista. O que mostra que a narrativa bolsonarista está mais forte do que a petista, do que a lulista. Lulista vai pular pro lado do Bolsonaro? Esse prefeito já pulou. Esse prefeito já pulou. E ele continua no PT, tá? Ele continua no PT. E agora, amigos, a gente tem uma guerra internacional que aí vai entrar o efeito do Trump aqui no Brasil, que é essa questão aqui, ó. Brasil refina cada vez mais substância branca com a expansão das facções criminosas. Não é só a expansão das facções, porque basicamente o Trump apertou muito a Venezuela e essa galerinha. O que aconteceu? Essa galera veio para o Brasil, que é uma várzea. Só que aí, qual que vai ser o próximo alvo do Trump? Exatamente, o Brasil, meus queridos, o Brasil. Eu vou me aprofundar nisso em outro vídeo, mas esse aqui é um ponto crucial que pode trazer novamente o Trump para o barco. Agora, meus amigos, tem isso aqui que é lamentável. STF e Alcolumbre articulam para dificultar impeachment. Eu vou falar para vocês o seguinte, você consegue dificultar o impeachment até um certo ponto. Se por acaso o Senado vier como o Bolsonaro quer, como a direita calcula, nem isso aqui vai funcionar. Porque a gente vai ter mais de 2/3 do Senado. E aí, beleza, você vai alterar essa lei, depois o Senado vai dar a volta de novo e altera a lei novamente. Com 2/3 do Senado, você altera qualquer lei, até onde eu sei. Tanto que você tenha 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara. Ou seja, esquece. Isso aqui é uma tentativa que vai ter que fazer a direita ficar mais forte, mas isso aqui não vai blindar os caras. E eles estão com medo, eles estão com medo. E aqui agora vamos já para a cereja do bolo, a caçada do Lula presta atenção, a caçada do Lula contra o Centrão. Não estou aqui para entregar colega nem para proteger, diz Barcelar sobre TH Joias. Presidente da Alerj segue detido. Depoimento à Polícia Federal, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Barcelar, negou ser amigo do ex-deputado estadual TH Joia. Preso em setembro por tráfico de substâncias, corrupção, lavagem de dinheiro e envolvimento com o Comando Red. Barcelar foi detido na última quarta, suspeito de avisar ao então parlamentar sobre a operação que iria prendê-lo. Nunca tinha visto TH Joias na vida, antes de entrar na Alerj. Construiu uma relação natural. Sou presidente do parlamento, tenho que atender todos indistintamente, mas a relação era só profissional e só aquele âmbito da Assembleia, disse Barcelar, em depoimento para o Federal. Uma vergonha, porque, claramente ele sabia muito mais, tem vídeo, tem tudo, né? Barcelar admitiu ter falado com o TH Joias nas vésperas da operação para prender o então deputado. A grande realidade é que ele entregou. Isso aqui vai também bater no Rio de Janeiro, tanto no caso da direita quanto no caso do bolsonarismo, pelo que parece. Esses são os alvos dessa operação, pelo que parece, olhando de forma estratégica. Agora tem isso aqui que eu falei ontem para vocês, ó, presta atenção. Ele viajou, foi nesse avião, eu conversei com interlocutores do ministro Dias Toffoli, ele reconhece que foi nesse voo, disse que é amigo do empresário Luiz Oswaldo Pastore e que no dia em que ele viajou, dia 29 de novembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, né, que é o diretor de compliance, que chegou a ser preso e é representado no STF pelo advogado Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do governo do presidente Lula no segundo mandato, né, ele disse o seguinte, olha, quando nós viajamos no dia 29 de novembro, ele disse para interlocutores, o caso de Luiz Antônio Bull, né, representado pelo advogado Augusto Arruda Botelho, ainda não havia chegado no seu gabinete. Bom, é fato, realmente o caso só chegou no dia 3 de dezembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, protocolado por Augusto Arruda Botelho, que estava no avião que levou Toffoli para assistir a final da Libertadores. Toffoli é palmeirense, o empresário Luiz Oswaldo Pastore também então era um voo basicamente de palmeirense. Inclusive o ex-deputado Aldo Rebelo também estava neste voo. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui, na minha análise, é o Centrão articulando para tentar travar, e foi exatamente o que o Toffoli fez, tá? O Toffoli literalmente
travou as investigações. Ó, travou aqui, ó, tá travado. Toffoli vai focar na Faria Lima e deixar políticos em segundo plano, no caso do Banco Master. Nos bastidores do caso Master, a avaliação é que o STF prepara uma investigação concentrada no suposto esquema financeiro ligado à Faria Lima, deixando as potenciais conexões políticas de segundo plano. O movimento sugere uma estratégia de contenção institucional em meio ao âmbito sensível de Brasília. Fontes ouvidas da Faria Lima News afirmam que o recorte atual privilegiado da operação de crédito estruturado, investimentos e captação de mercado mantenha sob cautela qualquer exposição de agentes politicamente relevantes, deixando a impressão que a corte busca avançar sem gerar turbulência no poder. Consigo compreender? Isso aqui é ação na minha humilde análise do Centrão, tá? Essa é a minha humilde análise. Seguindo, perfeito? Seguindo. Aí vem agora o Lauro Jardim, que é o porta-voz da Faria Lima, que aí eu acho que já está trabalhando para os banqueiros que também querem justiça, trabalhando na minha opinião, tá? Não estou fazendo afirmativa que isso está acontecendo, essa é a minha análise. Decisão de Toffoli sobre Banco Master atendeu a um recurso do Arruda Botelho, seu companheiro de viagem, expondo cada vez mais que a gente vive em uma qualquer coisa, mas que não é democracia, né? Que os amigos têm privilégios claros. Mas isso aqui foi reação do Centrão, beleza? Isso aqui, essa manchete é reação dos banqueiros. Então a guerra vai ser dura, tá? A guerra vai ser dura. Seguindo agora, presta atenção nessa análise do Alan. Eu discordo da conclusão dele, mas da lógica inicial eu concordo bastante, presta atenção. Impressionante assim como que esse arquétipo de psicopata, ele se repete. O PT vai colocar de novo a bunda do Centrão na janela. Colocou já a bunda do Centrão na janela com a Operação Master. O Toffoli foi lá e abafou o caso. Aí o Alcolumbre bateu o pé de novo. Se o Centrão continuar batendo... Essa é a maneira que eu tô vendo, tá, gente? Eu não tô dizendo que não há outro tipo de interpretação. É como eu estou vendo o cenário brasileiro hoje. O cenário brasileiro está como? Olha, a gente já conseguiu, aspas, se livrar do Bolsonaro, que é assim que eles estão vendo o cenário político. Então basta colocar qualquer candidato que a gente vai ganhar, porque o pessoal está cansado do PT. Ano eleitoral é o ano que começam as críticas ao Lula, mesmo com o aumento de grana. E aí a gente vai começar a ver quem que tá pagando mais. O Centrão sempre paga mais que o PT. Sim. Sempre paga mais. O Centrão tem mais dinheiro. O cenário que eu vejo pro ano que vem é esse. O Centrão querendo pressionar o PT para ter o seu próprio candidato, não querendo fazer coalizão. E aí o PT mostrando para que veio. O PT não sai mais do governo. Viu? Eu tô falando lá, o PT não sai mais do governo. Eu discordo que o PT não saia do governo por um simples ponto, porque o Centrão não quer ele lá, os banqueiros não querem, ninguém quer o PT, ninguém quer mais 4 anos de Lula. Ah, Fulano, por que você está dizendo isso? É muito simples, muito simples. Você acha quem que vai perder mais com isso aqui? Você acha que vai ser eu e você ou os empresários? Ou a galera que tem patrimônio no Brasil? Quem que vai perder com essa alta do dólar? Vai ser você que seu patrimônio é de 100, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões? Ou o cara que tem 1 bilhão alocado no Brasil? Ah, mas esse cara vai sair como? Como que o dono do Itaú tira os 250 bilhões que é o valuation do Itaú? Acho que ele tá mais de 250 a 300 bilhões do valuation do Itaú. Não, ele vai ver sangrar. Ele não tem como tirar. Como que o Esteves, que tem lá 12 bilhões no BTG, que só a parte do Esteves é 12 bilhões, como que ele tira esses 12 bilhões? Ele vai vender? Não vende. Não tem como vender. Se ele vende, vai virar 2, 3 bilhões, porque o banco vai cair. Entendeu? Ou seja, tem muita galera travada no Brasil, que para essa galera é mais fácil lutar pelo país e tentar reverter do que sair. Não que... Entenda um ponto seguinte também que é muito importante, que eu provavelmente vai ter essa leitura aqui, e é uma leitura equivocada, tá? Ah, Floriano, mas ele tem 10 bilhões, mas 1 bilhão já é muito dinheiro. Tá, mas ninguém quer perder 90% do patrimônio, independente de quanto você tenha. Vai no, sei lá, pega uma coisa da sua casa, você tem 5 cadeiras, joga 4 fora, uma você só já usa. Você não vai jogar, pô, você trabalhou, você conquistou aquele negócio pra você jogar fora, entendeu? Não existe isso. Qualquer indivíduo que possua as coisas, ele não quer rasgar, perder, todo mundo quer ganhar. Ou seja, vai ter uma briga ferrenha, que já começou essa briga ferrenha, já começou. E o que a gente vai ver nos próximos meses, até fevereiro, tá? Falam em março, mas eu acho que vai ser decidido antes. A gente vai ver uma negociação no qual vai soltar o Bolsonaro na minha cabeça, vai soltar. Ele vai ficar elegível? Não vai ficar elegível, acho muito difícil a negociação para ficar elegível. Ele vai ceder, o Bolsonaro vai ceder em mais partes, o Centrão vai ceder em mais partes.
O STF vai querer negociar para não ser cassado. Não sei como ele vai fazer essa negociação. E também tem uma carta que está fora do baralho, é um outsider, que tem dois outsiders. Outsider 1 é o Trump, como que ele vai agir com esse aumento de produção de substância branca no Brasil, que vai virar o grande transportador para os Estados Unidos, como que ele vai agir com isso. E o segundo ponto, outsider literal. Pode vir um Pablo Marçal, pode vir um indivíduo correndo por fora e tomar. Já aconteceu isso e já aconteceu isso várias vezes nas eleições, não só do Brasil, do mundo inteiro. Ou seja, o que a gente está assistindo agora é a determinação do futuro do Brasil. A determinação do futuro do Brasil, e eu vou falar para vocês, na minha cabeça, na minha análise, vamos para o melhor caminho. Mas é importante você ter seu pezinho de meia, eu sempre falo. Adquire dólar. Floriano, é bom comprar agora 5,45? Na minha humilde opinião, não recomendação nem nada, eu não compraria. Eu esperaria porque eu acredito que isso vai cair rápido com uma possível conversa do Flávio Bolsonaro com o Centrão. E essa conversa vai acontecer. Essa manchete que saiu, sim, significa que vai ser uma conversa mais tensa, mas não quer dizer que fechar a porta. O Centrão só se tornou Centrão porque ele sabe negociar, então ele não vai fechar a porta da negociação. Dito isso, se você quiser aprender a investir em dólar, tem o meu e-book, você também colabora com o meu trabalho, o link está aqui na descrição, também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.